Adriana Baron, sou servidora do Tribunal de Justiça do Paraná há 27 anos e trabalho no Centro de Assistência Médica e Social há 20 anos. Como psicóloga, desenvolvo trabalhos junto aos funcionários e seus dependentes, aos servidores e seus dependentes. Dentre as atividades, a gente trabalha com psicoterapia, com avaliação psicológica de processos administrativos ou outros encaminhados pela equipe médica. Minha formação é em psicologia sistêmica, trabalho também com psicologia corporal, com abordagem terapêutica de processamento cerebral, que é o EMDR e o Brain Spotting, que são focadas especificamente nos traumas e seus desdobramentos. E trabalho também com constelações familiares. Hoje vim aqui para falar um pouco sobre as constelações. Então, o que são as constelações? As constelações vêm para trabalhar a dinâmica oculta de um sistema. Com as constelações, nós podemos trabalhar no âmbito familiar, no âmbito organizacional e no âmbito do direito. Então, constelação familiar, constelação organizacional e dentro do direito a gente chama a constelação aplicada ao direito de direito sistêmico. As constelações surgiram nos modos como estão hoje com Bert Hellinger. Ele é um alemão, psicoterapeuta, já com 92 anos, trabalhando até hoje. Na sua experiência, ele nos traz a ideia de que o relacionamento humano é regido por 3 leis, 3 princípios básicos. O primeiro princípio é a lei do pertencimento, o princípio do pertencimento, onde ele coloca que todos têm o direito de pertencer ao seu sistema. Todos. Quando isso não acontece, há uma exclusão. E essa exclusão gera um conflito, que em constelação a gente chama de emaranhamento. O segundo princípio, ou lei, é o princípio da ordem de chegada, onde ele nos traz a ideia de que quem vem primeiro dentro de um sistema tem precedência sobre quem vem depois. E o terceiro princípio é o princípio do equilíbrio entre o dar e o receber, onde ele coloca que nas relações deve haver o equilíbrio entre o dar e o receber. O que, se formos pensar, não acontece tão comumente assim, Geralmente, numa relação, seja ela de casais, ou entre irmãos, ou entre sócios, entre amigos, acontece de um dar, e o outro só receber. Essa relação estaria em desequilíbrio. Para que essa relação seja saudável, deve haver o equilíbrio entre o dar e o receber. Não havendo isso, ocorre um desequilíbrio no sistema. E o que é um sistema, já que estamos falando tanto de constelações sistêmicas? Um sistema, ele compreende um conjunto de elementos interdependentes, interligados, Quando acontece alguma coisa com um desses elementos, quando algo não vai bem, isso repercute em todo o sistema, em todos os outros elementos. Dentro de uma família, temos um sistema familiar. Dentro de uma organização, um sistema organizacional. E dentro do direito também, temos um sistema. Como sistema familiar, compreendemos não apenas nossos pais,
nosso cônjuge, nossos filhos, mas também nossos avós, nossos bisavós, nossos trisavós, tetravós, pentavós, enfim, todos os nossos ascendentes, né? E nossos descendentes também. Esse é o nosso sistema. Então imaginem como o nosso sistema é imenso. É imenso. Pense em 300 anos, quantos, né? Quantos ascendentes nós temos em 500, em 1000 anos, enfim. Esse é o nosso sistema. Então, pensando nos princípios, né, que Bert Hellinger nos traz, quando há um emaranhamento, um conflito, dentro do sistema, e esse conflito não é visto, não é trabalhado, né, ele vai causar problema para esse sistema. Ele vai repercutir nas gerações posteriores. Tá? Então, quem não tem dentro do seu sistema um conflito de equilíbrio entre o dar e o receber? Tá? Quem não tem um conflito ou emaranhamento dentro do seu sistema de pertencimento, ou seja, de exclusão, que ocorre, por exemplo, quando alguém não é aceito dentro do seio familiar. Quando alguém não é aceito pelo que é, ou pelo que faz, ou pelo que representa. Surge uma exclusão e essa exclusão vai repercutir na família em todas as gerações posteriores, se não for visto, se não for trabalhado. Como saber, né, onde e quando ocorreram esses emaranhamentos? Dentro da constelação não há necessidade de saber quando ou como ocorreram, mas simplesmente saber que ocorreram, né? E olhar para isso e trabalhar com isso. As constelações vêm para trabalhar esta dinâmica que está oculta nas relações familiares, né? Dentro dos sistemas familiares. Dentro do direito, podemos atuar com as constelações nas conciliações, uma vez que se tratam de conflitos de diversas ordens. E no âmbito da violência doméstica, viria a trazer muitos benefícios, posto que se trabalhariam as dinâmicas das famílias envolvidas, uma vez que compreendem conflitos, né, anteriores que repercutem hoje, né, nas relações dessas famílias. Trabalhamos com as famílias envolvidas. Faz-se uma constelação aonde se colocam representantes das partes, né, para se fazer a leitura do conflito que está acontecendo e dos emaranhamentos existentes nesse sistema. Então, como ocorre uma constelação? A constelação é a representação física da dinâmica oculta de um sistema. No âmbito da violência doméstica e familiar, seria de muita utilidade, porque se trabalhariam os conflitos, os emaranhamentos ocultos dentro daquele sistema, né, que está gerando todos os conflitos que estão aparecendo, né? São conflitos ocultos que geram os de hoje. Seria útil, porque uma vez resolvidos esses conflitos, esses emaranhamentos, o conflito presente deixaria de ter seu peso e, na grande maioria das vezes, são resolvidos.
é muito difícil explicar as constelações, né, em pouco tempo, mas eu sugiro que assistam uma constelação, que busquem saber mais, que procurem ver como funciona, né, e ver como acontece, né, e como é útil, como pode resolver conflitos, como pode solucionar questões que às vezes nos parecem extremamente difíceis. Acredito, né, que seja útil no âmbito da violência doméstica e em várias outras áreas dentro do direito. Agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre as constelações, espero que tenha sido útil e procurem saber mais, vocês vão se encantar.